Bom, nos meus últimos vídeos eu cheguei a mostrar como trabalhar com uma API, com armazenamento em arquivo, mas isso não é prático de se fazer no mundo real na maioria dos casos. E agora eu vou mostrar como trabalhar com banco de dados no Go. É uma introdução, né? Existem algumas outras bibliotecas, claro, para trabalhar com isso. Eu vou mostrar como trabalhar com a biblioteca padrão. Os bancos de dados eles são divididos em relacionais e não relacionais. Eu vou mostrar aqui a parte dos relacionais, que é aqui a lib padrão trabalha. E a lib padrão chama database SQL. Essa lib ela é uma interface que pode trabalhar com diversos drivers de diferentes bancos de dados. Por exemplo, existem esses 3 drivers aqui, por exemplo, para Postgres. E esses 2 aqui para MySQL. Existem outros também para outros bancos de dados. No nosso caso aqui, eu escolhi que a gente vai trabalhar usando essa lib com o driver pq. E aí a gente vai usar um banco de dados Postgres que vai ser utilizado dentro de um Docker. Então, como pré-requisito, é preciso ter instalado o Docker na máquina para conseguir fazer assim, o passo a passo que eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar aqui como baixar, né? Primeiro, a biblioteca que a gente vai usar, a documentação é essa, database SQL. E a gente vai ter que baixar um driver. Todos aqueles drivers já não vêm por padrão instalado, então a gente vai ter que baixar. Aqui a gente tem a lista de drivers desse repositório aqui. A lista de drivers existentes que a gente pode usar junto com o pacote do database SQL. O que a gente vai usar é esse daqui, ó. Postgres Go. E tem que ter o Docker instalado. Quem não tiver, pode instalar aqui. Tem 2 formas de instalar. A primeira é usando o Docker Desktop, que é uma interface gráfica. É basicamente uma interface gráfica que você consegue manipular as coisas do Docker. E a segunda parte é só instalar a engine lá no seu PC, que você consegue usar, que ele vem com a interface de linha de comando, com a CLI, e você usa via CLI. No meu caso aqui eu vou usar via CLI, que eu não tenho o Docker Desktop instalado. Eu já cheguei a usar o Docker Desktop no Windows. Eu achei bem lento, não sei se é por causa do Windows ou por causa do Docker Desktop mesmo, no Linux eu nunca usei ele. Então assim, você pode escolher qual que você vai usar. Mas no caso aqui a gente vai usar só a CLI, então qualquer um que vocês instalar, vocês vão conseguir fazer o passo a passo aqui que eu vou fazer também. Beleza. Então, primeiro que a gente vai fazer, a gente vai criar um banco de dados aqui. Eu vou abrir o meu terminal. Aqui para criar um banco de dados. Existe uma imagem lá do Postgres, como a gente vai usar o Postgres, se existe uma imagem do Postgres. Eu vou criar aqui, sei lá, meu Postgres. Eu vou criar meu DB. Meu DB vai ser o nome do container. Pronto, aqui ó, eu vou criar um container que chama meu DB. O password vai ser password e o P e a porta vai ser 5777. A porta do meu host. E dentro do container a porta vai ser 432. E vou rodar ele em background, com a opção "-D". Beleza, agora eu tenho um Postgres rodando. E eu posso listar todos os containers que eu tenho rodando com Docker Container ls. Ou o Docker RPS, que é o comando legado. E ok. E aí agora eu posso entrar dentro desse container com Docker exec-t, meu DB, SH. Aqui eu estou dentro do meu container. Agora eu vou usar o PSQL para entrar dentro desse container, usando o usuário do Postgres mesmo. E aqui eu posso, aqui eu já estou dentro do container. Se eu der um Ctrl+L, eu vou ver os bancos que existem. Esses bancos que existem aqui basicamente são os padrões lá. Aí eu vou criar um banco, ó, create database.
que vai ser o meu banco de dados. E vou conectar contra barra C meu DB. Beleza, agora eu estou conectado. Aqui está indicando o database que eu estou conectado. E eu vou criar as tabelas lá que a gente vai usar. Eu vou criar só uma tabela. O meu banco de dados ele vai ter uma tabela que vai ser de linguagem de programação, que vai ter o nome da linguagem só e quando ela foi criada. Vou lá aqui, que eu estava anotado, não precisa digitar. Ela vai ter um ID, o título e o created at, que vai pegar o default now. Quando for o registro inserido, ele vai pegar já automaticamente, a gente não precisa mandar. Pronto, criei a tabela e agora eu vou inserir 4 linguagens. Ó, eu vou copiar aqui também, não precisa digitar. Ó, eu vou fazer o insert nessa tabela, passando os títulos Golang, C++, Python, Java. Ok. Bom, agora eu já tenho o banco. O banco já está pronto. Se eu quiser ver aqui, listar as tabelas, já está aqui, ó. Languages, select from language. Todos os dados estão aqui. Então agora com base nessa tabela a gente vai fazer a gente vai inserir mais coisas via código, né? Vamos fazer o código que vai manipular esse banco de dados aqui, inserindo mais coisas, fazendo um select para trazer essas coisas e tal. Então o primeiro passo agora é criar o nosso projeto, né? Eu vou fechar aqui, sair daqui. E aqui eu vou criar um projeto de teste. Eu vou criar First Database. Vou criar uma pasta com o nome de First Database. Você pode criar do jeito que você quiser. Vou entrar na pasta e vou dar um go mod init First Database. Beleza, agora eu tô com o modo criado e por que eu fiz isso? Eu fiz para eu ter o meu go mod, que aí ele vai ter minhas dependências e eu vou ter que instalar o driver. Lembra que eu falei? Pra gente usar, acessar o banco, isso daqui já vem instalado por fazer parte da biblioteca nativa do Go, mas a gente vai precisar de baixar algum driver para conseguir usar acessar o Postgres. Então eu vou instalar esse daqui, ó, PQ. Então vamos lá, é um goget hub.com. Beleza, adicionou. Pode ver que aqui, ó, apareceu o GoSun ali, ó. Esse GoSun agora, ele tem o PQ. Ainda não está sendo utilizado, né, no nosso código, que ainda não tem código, mas a gente vai usar. Eu vou aproveitar aqui também para instalar um roteador, que é o Gorilla Mux, para ser mais simples fazer a parte lá do roteamento das requests que chegarem. Depois no código a gente vai ver como usar ele. Vou só fazer um go-get aqui. Beleza. Bom, agora eu vou iniciar aqui. Vou abrir essa pasta no VS Code. Tá aqui. Vamos criar um arquivo aqui que vai ser o nosso main. Beleza. Com o nosso main, eu vou colocar só um código inicial aqui. Main e front main. Pronto. Aqui a gente já tem o nosso código inicial. Executando ele, funciona. Certo? Então vamos lá. A gente vai ter que fazer o primeiro passo é conectar no banco de dados. Certo? Para conectar no banco de dados, a gente vai precisar de uma connection string, por exemplo, que vai ter todas as informações do banco de dados, como usuário, senha, o banco, qual que é o host, a porta. Então, o primeiro passo aqui é criar essa connection string. Connection string
O nosso usuário é o post, que é o usuário padrão. O password que a gente colocou lá é post, é password, aliás. O db main name vai ser meu db. SSL mode, a gente não vai usar nada de SSL. Eu vou colocar disable. O host vai ser localhost. E a port vai ser 5777, se não me engano. Beleza. E aí, a gente vai chamar aqui agora já a biblioteca SQL no método open, falando que a gente quer que o driver vai ser Postgres e a connection string vai ser aquela connection string ali. Isso daqui, essa função retorna um banco e um erro, que vai verificar se esse erro deu erro ou não. Se deu erro, eu vou só colocar aqui. Aí beleza, ao salvar ele já importou para mim, porque eu tenho as extensões aqui do VS Code instalado. Beleza. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, vamos supor que o banco não esteja ligado. Não, essa conexão aqui deu algum problema porque o banco não está ligado. Você deu stop no container, você nem startou ainda, não vai dar esse erro. Para a gente pegar o erro se conectou de fato, esse tipo de erro aqui é outro tipo de erro que ele pega. Para você ver se conectou de fato, você tem que fazer um DB, pegar o objeto DB e fazer um ping para verificar se a conexão está viva. O ping verifica se a conexão do banco está viva. Então a gente vai ter que fazer um DB ping e ver se deu erro. Se o resultado disso daqui foi um erro. A gente pode fazer assim, ó, if erro, e pega o resultado do ping. Se tiver, é porque deu algum erro. A gente tem que ter esses dois checks aí para garantir que a nossa conexão está funcionando. Então a gente pode, se a gente esquecer isso daqui, a gente vai ter erros inesperados se der erro na conexão. A gente pode colocar também, a gente pode pegar esse objeto aqui e colocar quantas conexões que a gente vai colocar como o máximo de conexões abertas. Vou botar 100 aqui, só para mostrar mesmo. E é isso. Então aqui a gente já tem uma conexão com o banco funcionando e a gente já pode usar ela para fazer as coisas. Eu ainda não vou começar a fazer as manipulações com o banco aqui, porque primeiro a gente vai criar as nossas rotas, né? Do que a gente vai fazer de fato. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu desenhar aqui. A gente vai ter 3 rotas. Eu vou fazer uma rota barra languages, que a gente vai pegar todas as linguagens que tem no banco. Isso vai ser um get, né? Vou fazer um get que vai pegar uma linguagem específica, barra languages, barra YG. Que aí a gente vai pegar só a linguagem do ID passado. E eu vou fazer também uma rota que é barra languages. Isso daqui vai ser um post. Essa aqui vai ser post. E essa aqui vai ser get. Aqui vai ser get também. A get vai ser, a post vai ser para criar uma linguagem nova, adicionar no nosso banco. Então, vou começar por essa parte, que eu vou criar essas rotas, usando lá o Gorilla Mux. Então, vamos lá. Eu vou criar um router aqui, para fazer o roteamento com o Gorilla Mux. Aí eu vou chamar o Mux aqui, ó, Mux New Router. Salvar para ele já fazer o import para mim. Ah, faltou uma coisa aqui muito importante que eu esqueci de falar,
que é o seguinte. Aqui, ó, eu vou usar o drive Postgres, beleza? Só que eu não importei o driver, ele não importa automaticamente o driver. Geralmente, como a gente não usa o driver diretamente, a gente usa através de outra biblioteca, a gente geralmente faz import dessa forma aqui, ó. A gente coloca um underline e coloca qual que é o driver, né, o caminho, o import normal. E aí ele já faz aí quando a biblioteca padrão for usar as funções dela, ela já vai ter as funções necessárias importadas por esse driver e vai usar ele. Então, isso daqui é algo muito importante, porque senão não funcionaria. As nossas queries lá não funcionaria na hora que a gente fosse fazer. Uma coisa que eu esqueci. Beleza. Então, eu criei o router aqui. Agora, com esse router, eu posso criar adicionar várias rotas diferentes aqui, ó. Eu tenho o método handleFunc. Vou fazer, por exemplo, languages. E aqui eu vou ter uma função. É bem parecido com a da lib padrão, né? Request. E aí, vamos supor que eu vou colocar, a princípio a gente não vai implementar nada. Eu vou colocar aqui, ó, só get barra languages. Vou printar no nosso terminal. E aí aqui, ó, essa renda function, eu consigo colocar um método dela que chama methods para eu passar qual método que eu vou aceitar e que eu vou colocar que é get. Então só vai cair dentro dessa função se for get. Na biblioteca padrão não tem como fazer isso, por exemplo. A gente tem que fazer um if lá dentro pegando o método da request. Então isso daqui já é uma melhoria que ajuda o código a ficar muito mais simples aqui. Por isso que eu estou usando esse roteador. Então beleza, a gente pode fazer isso. E aí agora eu posso fazer a mesma coisa, só que agora o barra language ele vai ter um ID aqui, por exemplo, barra ID. E eu posso fazer isso daqui com a nossa terceira rota lá, que vai ser post. Agora basta só startar o FTP, listening serve, botar no 8080 e vou passar esse router. E agora eu já posso startar ele. Agora se eu fizer uma requisição para cá, o host 8080 barra language, olha lá, caiu no barra language. Se eu passar um ID, por exemplo 1, caiu na requisição lá. E se eu passar um post nessa daqui, caiu no post. E se eu passar alguma coisa aleatória, se eu botar barra 4 aqui, um post, não vai cair em lugar nenhum. Então é isso. Na verdade ele deu not found. Not found. Language. Ó, engraçado, olha. No post passando isso daqui, ele não dá o not found. Ele acha a rota, só que ele não entra aqui. Ele acha a rota, mas não executa. Ele não dá not found nesse cenário. Isso eu não sabia. Mas enfim, então agora a gente já tem todas as três rotas que a gente vai implementar. Agora basta a gente fazer o nosso código lá o nosso código que vai manipular o nosso banco. Eu vou criar então um arquivo de repository.go aqui que vai ser todo o nosso código de banco vai entrar aqui. Então eu vou colocar no packed main também.
né? Aí, vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem o nosso banco. Como a gente vai ter que manipular o banco aqui dentro, a gente vai precisar desse objeto DB. Esse objeto DB, se a gente for ver aqui, ó, ponteiro para SQLDB. Então eu vou ter que ter isso lá no meu, eu vou ter que injetar essa dependência no meu repositório aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um tipo aqui, repositório, struct SQLDB. E vou criar uma função newRepo que vai receber esse objeto de fora como um objeto para injetar dependência. E é isso. Então aí, ou seja, como é que eu vou usar isso daqui? Aí agora todas as funções que eu fizer aqui para manipular meu banco, eu vou usar esse objeto DB. Certo? Vamos começar, acho que fazendo select, fazendo a barra languages, para pegar todas as languages, vai ser o mais simples de fazer inicialmente. Então, eu vou começar aqui fazendo a função desse repositório, repository, fazer um find all. E eu vou retornar linguagens, uma slice de languages ou erro. Aí eu vou ter que criar um tipo de linguagem, uma struct, onde vai receber meus dados, né? Eu vou criar então um types.go aqui para criar esse tipo language. Vou colocar package name também. Type language struct. Aí a nossa language ela vai ter o ID, title e created at. Aqui lembrando que eu estou colocando tudo com letra maiúscula para ele ser acessível de fora. Porque senão a gente não, por exemplo, na hora que eu vou fazer um JSON Marshall, por exemplo, ele não consegue acessar por ser atributo privado. Porque ele vai acessar dentro de outra lib, né, no caso. Então o ID vai ser inteiro. E eu vou colocar aqui no JSON. Vou colocar a tag aqui. O JSON, o ID vai ser tudo minúsculo. E vou fazer a mesma coisa para cá. Aqui vai ser string e aqui vai ser time.time. Vou copiar aqui para ser mais rápido. E aqui, title created at. Salvar, beleza. Então eu crio tipo language aqui, que é o que a gente vai usar aqui, ó. Na real, não é language, então é language. Então agora na hora de eu retornar o find all, vou retornar desse tipo aqui específico. Então vamos lá. Aqui, ó, que eu tinha falado, agora eu consigo fazer um r.db e usar as funções que eu for querer usar. Por exemplo, aqui no find all, eu vou querer usar a função query, que com ela eu consigo executar uma query no banco, normalmente. Aí é basicamente passar a query, por exemplo, select, criar ID, title e created at from language. Isso daqui eu consigo pegar o resultado. Ou dar erro também. Eu vou criar aqui. O resultado eu vou colocar como slice, né? Então vou criar uma variável language, tipo slice de language, que vai ser uma slice vazia a princípio. Aqui eu vou verificar o erro. Aí, uma coisa que a gente sempre faz quando a gente faz uma query assim, é fazer um defer rows from
rows.close. Por quê? Para não correr o risco de a gente esquecer de dar esse close em algum cenário de erro. Aí para eu ler todos os resultados, eu faço um for com rows.next, que ele faz iterar sobre o resultado lá, e esse resultado a gente consegue ler com o scan, que é o rows.scan. Aí a gente consegue pegar os resultados. Como aqui eu pedi ID, title e created@, eu vou ter que passar 3 variáveis aqui, uma para cada uma. Então, eu vou criar uma language aqui, language, tipo language, e você tem que passar um endereço de memória, né? Então, tem que passar com o comercial na frente, language.id, language.title, language.created@. Aí eu vou escanear aquilo para cá. Mas isso daqui, se não me engano, pode dar erro. Isso daqui pode dar erro. Então, vou fazer. Vou verificar se deu erro aqui também. Da mesma forma que eu fiz ali. Se deu algum erro. Eu vou retornar aqui o erro. Error trying to iterate. Close results. Tá, aqui eu vou concatenar o erro especificamente. Beleza. Tá, eu vou deixar isso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um append na minha slice, colocando essa language. O append, na real, ele cria uma outra slice, ele retorna uma slice. Ele não dá o append na slice que existe. Então a gente tem, por isso que tem que fazer o append igual, não apenas o append. Beleza, então eu dou o language aqui. Aqui é o seguinte, o rows, esse rows, da mesma forma que a gente pega o rows.scan aqui e o rows.next, a gente pode pegar o rows.error de algum erro que pode ter acontecido. Se a gente chamar o rows.scan, o .next, e isso aqui pode dar um erro, e aí não entrar aqui no caso, e aí ele chega aqui. Que isso aqui não vai retornar true, mas vai retornar false, se der o erro. Então a gente tem que tratar esse erro também. Então aqui vou fazer a mesma coisa. Geralmente o tratamento é tudo igual, tratamento de erro. Ou a gente faz assim tudo na mesma linha, ou a gente faz em duas linhas separadas. Mas é sempre com if. E aí return new fmt error. Vou colocar o mesmo erro. Não, mas aí é uma prática, né? Eu vou colocar o seguinte. Vou colocar só erro aqui. Beleza. E aqui eu vou retornar todas as languages e o new no erro, se deu tudo certo. Então beleza, agora a gente já tem. O que a gente está fazendo aqui então? A gente executa a query. Faz um for chamando sempre o next. Que aí o next ele retorna true ou false. True se existe algo ainda para iterar, false se não existe, ou se tem algum erro. E aí, se ele retorna o true que dá para iterar, faz um scan, pegando todas as colunas que veio aqui e coloca em algum lugar. A gente está colocando na nossa variável do tipo language aqui. E aí a gente pega essa variável do tipo language, dá um append, usando a slice language. Isso aqui retorna uma nova slice e a gente coloca essa nova slice na slice language, na variável language. E aí a gente faz isso para todos os resultados e retorna essas languages. Beleza, aí agora basta a gente usar essa função aqui, lá na nossa função do main,
que é a que recebe a request do /language, e transformar isso para um JSON e retornar para o usuário. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou setar o header como JSON, o content type dele, content type. Aí eu vou chamar, primeiro, na verdade eu ainda não criei o nosso repositório aqui, né? É o seguinte, ó, vou criar uma variável repo, que vai ser meu repo, e eu vou passar o DB para ele. Então é isso. Repo font find all, e isso vai retornar as nossas languages e um erro. Se deu erro, se der algum erro nessa função, eu vou simplesmente falar para o usuário que deu erro com FTP error aqui. Opa, FTP error, error trying to find all languages. E eu vou falar que é um internal server error, que é inesperado esse erro. E se deu certo, eu vou fazer o JSON.newEncoder para codificar como JSON ou as languages. Se deu erro, algum erro na hora da codificação, eu tenho que checar também. Eu vou dar só um print line aqui nesse erro aqui. Isso aqui é error trying to encode. E é isso. Basicamente é isso. Aí aqui eu já passei o writer aqui na hora do encoder. Então teoricamente isso daqui já vai funcionar. Então eu vou parar aqui, que eu já estava executando outra coisa. Vou salvar aqui, executar novamente e vamos testar. Deixa eu ver aqui. Get language. Ó, deu certo. Ó. Agora o get language já trouxe uma lista com todas as languages do banco. Isso aqui tá meio feio, né? Eu vou abrir um Insomnia, talvez, para executar nele para ficar mais visível. Ó, tá até aqui já. Dos testes que eu tava fazendo. Ó, vou add found na language. Olha lá, já trouxe tudo certinho. Então a primeira rota já tá feita, já tá pronta.